Eu quero saudar os ouvintes mais uma vez com a paz do Senhor e queremos ler uma palavra que está escrito em 2 Reis, 2 Reis capítulo 18 e no versículo 4, que diz assim: Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre de Atalaias até a cidade forte. Veja bem, amados, estamos falando nesta noite do rei Ezequias, que ele voltou a restabelecer novamente o culto ao Senhor nosso Deus. Ele voltou a ensinar o povo novamente a confiar só em Deus. Esse rei Ezequias foi um grande homem de Deus. E nós queremos, através deste vídeo, mostrar para os ouvintes aquilo que está na palavra de Deus, o sucesso do rei Ezequias. Porque este rei, ele obtinha tanto sucesso? Qual era o segredo do sucesso de Ezequias? Aqui, no primeiro versículo, nós vimos que ele então, este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Olha bem, amados, desde Moisés até o rei Ezequias, aquela serpente ainda estava lá e o povo de Israel ainda adorava. O rei Ezequias acabou com a idolatria. Um dos sucessos, dos segredos de Ezequias, foi que ele destruiu os ídolos. Ele pegou os ídolos e destruiu todos os ídolos, inclusive a serpente de metal que chamavam Neustã. Os filhos de Israel tinham feito essa serpente de metal como que uma deusa. Olha bem, amados, Deus não fez a serpente para o povo de Israel adorar, mas Deus fez a serpente de Moisés e mandou que Moisés fizesse uma serpente e colocasse numa haste, para que todo aquele que olhasse para a serpente de metal sarasse da mordida da serpente verdadeira que Deus tinha permitido que mordesse o povo, que o povo tinha murmurado contra Deus, contra Moisés. E até nesta época, esta serpente ainda existia. Mas um dos sucessos do rei Ezequias foi destruir os ídolos, inclusive isso. Limpou de Israel. Ele voltou a novamente, nós vamos prestar culto a Deus agora, mas um culto de fidelidade. Em primeiro lugar, vamos terminar com os ídolos. Limpou toda a idolatria. Segundo sucesso, no versículo 5 aqui do capítulo 18 de 2 Reis, diz: No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Um dos segundos sucessos. Primeiro foi a sua determinação, que ele determinou ser tirado dos ídolos. Segundo, a sua fé. Só confiou só em Deus. Não confiou em homem, não confiou em ídolo, só em Deus. O segundo sucesso, o segundo segredo do sucesso de Ezequias. Ezequias era uma bênção? Era. Mas ele tinha um segredo que nós precisamos hoje nos nossos dias aprender. Em primeiro lugar, temos que ter determinação e acabar com a idolatria. Segundo, nós precisamos ter fé e somente confiar em Deus. E aqui na parte 3, nós olhamos aqui no versículo 6.
do capítulo 18 de 2 Reis, diz: porque se chegou ao Senhor, a Bíblia diz que ele se chegou ao Senhor, a sua segurança, apregoou só o Senhor. A confiança que ele tinha, ou vinha de Deus, ou ele não buscava em lugar nenhum. Era um dos sucessos do rei Ezequias, amados, que nós devemos seguir essas pisadas dele. Em primeiro lugar, sua determinação. Em segundo lugar, sua fé. Terceiro lugar, sua segurança. Quarto lugar, a sua perseverança. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não se desviou de Deus. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele. Isso é muito bonito, amados. Começar bem não é difícil. Às vezes quando a gente ouve aquela pessoa está uma benção, aquele irmão está uma benção. Que bom, está indo bem. Agora, vamos ver é perseverar. É perseverar. O quarto segredo do sucesso de Ezequias era a sua perseverança. Não se desviou de Deus. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele. Não se apartou de após Deus. Sempre. Então era um dos sucessos que onde ele ia era uma bênção. E ele predominava e restabeleceu novamente o culto verdadeiro a Deus. Por causa do quê? Qual era o segredo? Em primeiro lugar, sua determinação. Em segundo lugar, sua fé. Em terceiro lugar, sua segurança. Em quarto lugar, sua perseverança. E agora o quinto lugar, a sua obediência. Guardou os mandamentos de Deus. Olha bem, no próprio versículo 6 ele diz: guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A última parte do versículo 6 do capítulo 18 de 2 Reis. Guardou os seus mandamentos. Então a sua obediência. Amados, ser obediente a Deus, muitas vezes é com choro, é com lágrimas, temos que enfrentar problemas, dificuldades, mas temos também a nossa recompensa de Deus. Obedecer a Deus é muito mais melhor, além de ir para o céu, ainda é muito mais melhor do que ser desobediente. Jesus disse para Pedro que já nessa vida vocês vão ter o centuplo em me seguir, e no vindouro, a vida eterna. Agora, na parte 6, fala da sua fama. Onde ele ia, obtinha sucesso. Aonde ele ia, ele obtinha sucesso. Olha bem aqui, no versículo 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Olha bem, assim foi o Senhor com ele, para onde ele saía, se conduzia com prudência. A sua fama, aonde ele ia, o sucesso de Ezequias não era o sucesso, a fama, por ele ser alguém importante desta terra, não, mas pela sua determinação, pela sua fé, pela sua segurança, pela sua perseverança e pela sua obediência. Aquilo ali chamava a atenção das pessoas que acompanhavam o sucesso desse rei. Aquilo ali chamava a atenção do povo. Mas por que chamava a atenção do povo? Porque ele foi uma determinação dele. Ele determinou, em primeiro lugar, determinou. Ídolo, terminou. Ah, mas esse ídolo Davi guardou. É ídolo. O povo tinha aquela serpente de metal como uma deusa, tira fora. Nós vamos prestar culto só a Deus. Vamos adorar só a Deus. E vamos buscar só em Deus. Em primeiro lugar, e aqui na parte 7 diz: sua luta contra os inimigos terminou em vitória. Aí no versículo 7 e no versículo 8 ele diz: ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Não tinha nada que segurava esse rei. O rei Ezequias, amados, aonde ele ia, veja que a Bíblia Sagrada relata que o rei Ezequias, ele adoeceu, e quando veio a mensagem para ele que ele ia morrer, ele só orou ao Senhor deitado na cama mesmo e disse: Senhor, tu te lembra de mim que no passado eu andei nos teus caminhos? Na hora o profeta Isaías estava saindo no portão, veio a mensagem de Deus para ele: volta para Ezequias e diz para ele que eu vou devolver para ele a vida, ele não vai mais morrer, e vou lhe acrescentar da sua vida mais 15 anos. Por que, amados? O que é o sucesso
o que é a fé de um homem de Deus? O que é que faz a nossa obediência a Deus, amados? Então eu queria que nesse momento, amados, nesta noite, esta mensagem veio ao nosso encontro para nós meditar. Estamos no final dos tempos. Sabemos que este rei Ezequias, ele viveu muitos anos antes de Jesus. Naquele tempo era guerra, era homem contra homem. Hoje a nossa guerra não é mais contra a carne e contra o sangue. A nossa guerra é contra Satanás. Mas não deixa de nós ter inimigo igual. Hoje nós temos inimigo igual. Só porém nosso inimigo não é o homem, mas é aquilo que o homem é usado. Nós temos que entender, o nosso alvo não é atingir as pessoas, a carne, mas é atingir o espírito mal que está no homem, na pessoa. Muitas pessoas têm se levantado talvez contra você, têm lhe caluniado, têm lhe feito coisa muito triste, têm muitas vezes discutido, falado coisas contra você, né? Mas não leva em conta isso. Não esqueça que é o inimigo que usa essa pessoa que está fazendo tudo isso. E para nós, amados, nós obter sucesso na nossa vida espiritual, nós temos que ter sempre no nosso alforje a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e soltar sempre de nós a força, mas o alvo quem acerta é Deus. É Deus que acerta o alvo, porque muitas vezes se nós queremos acertar o alvo, nós vamos querer acertar os nossos próprios inimigos que nós vimos. Mas não é esse que Deus quer. Deus quer que nós acertamos o inimigo das nossas almas. Esse é que faz o mal para nós. Eu tenho certeza que Deus vai te dar entendimento para te clarear bem a mente, para te entender qual é o teu inimigo. Para que tu tenha fé, para que tu tenha perseverança, que tu tenha determinação. Tem que ter determinação. O homem de Deus tem que ter determinação. Exterminar com aquilo que não serve para Deus. Determinação e para e pronto. E a fé somente em Deus. Ah, mas o fulano é uma benção, aquele outro... Não, Deus em primeiro lugar. Deus é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Ele pode nos ajudar. Só confiar somente em Deus. Ezequias só confiou somente em Deus. Aonde ele se conduzia com prudência e obtinha sucesso. E é isso que Deus quer de nós, amados. Essa é a mensagem para nós guardar no nosso coração. Que Deus nos abençoe.